conversando sobre esse amizade virtual, aí aqui tem uma galera mais jovem, mais adolescente, que já nasceu nessa geração, nesse tempo aí da internet. Só que a gente também está contando com algumas pessoas aqui que nem sempre foi assim, né? Eu não estou chamando ninguém de velho aqui, tá? Não estou chamando ninguém de adulto. Forma bem educada, né? Receba com amor aí, mas pessoas mais maduras, que viveu mais. Então, para a gente começar isso aí, como é como é que é essa questão para ti? Você vê isso que esses adolescentes, você vê o que nós jovens vivemos hoje com essa conexão com a internet. Como é que você vê isso, olha para isso hoje e antigamente? Isso acontecia? Antigamente, vocês achavam que hoje isso iria estar acontecendo? Isso passava na cabeça de vocês? Então, para a gente começar, é mais ou menos disso aí. Contextualiza nós aí, como é que tu vê isso? Agora. Interessante quando a gente fala sobre essa questão de antigamente, nesse negócio de antigamente tá meio na moda, né? Tem uma série rolando aí que tá mexendo com a cabeça de um bocado de gente, né? Não sei quantos já assistiram, não sei quem tem idade para assistir, mas tem uma série na Netflix que está falando sobre tempo, viagem no tempo. Isso não é novo, né? Na minha época mesmo, tinha uma série que eu acho que a galera aí que também gosta de assistir sobre esse assunto já deve ter visto, que é uma série aí clássica, que é De Volta para o Futuro, né? São 3 filmes e o assunto é bem bacana para essa questão de voltar ao tempo, né? Então, assim, falar sobre o que está acontecendo hoje, para que a gente possa ter uma ideia bacana do que está rolando hoje, é sempre bom a gente dar uma olhadinha um pouco atrás, a gente consegue ter uma compreensão um pouco mais fácil. Então, vê só, voltando ao tempo um pouquinho, quando a gente olha para essa questão dos comportamentos de hoje, né, antes de entrar nesse assunto de amizade digital, a própria humanidade ela é dividida em gerações, né? Para que a gente possa entender um pouquinho o que acontece em cada época. Então, a geração tal, geração tal, geração tal, e cada geração tem uma época do ano, cada geração tem um perfil, cada geração tem um comportamento, cada geração tem uma tecnologia, né? Então, dividiram dessa forma para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo em cada momento e como aquilo foi evoluindo e como cada geração influencia a outra, influenciou a outra, né? Por exemplo, você que está me assistindo agora e é adolescente, você faz parte de uma geração. Você tem um número. Você querendo ou não, gostando ou não, nem te perguntaram, mas você faz parte de uma geração. Eu sou parte de outra geração. E assim foi, né? Quem nasceu aí entre 95 a 2010, que é a grande maioria dos que estão aqui, fazem parte da chamada geração Z, né? E essa geração Z é exatamente os nativos digitais. É a galera que nasceu já com a internet, já na sola, que não que é viver sem, né? E aí isso com certeza assim acaba envolvendo todo mundo, né? Porque a gente acaba achando ou pelo menos tendo a impressão de que o mundo é apenas isso ou apenas se vive dessa forma, né? E não foi sempre assim, né? As coisas não foram sempre dessa forma. Existiram outras formas de viver. E quais são as características desses adolescentes atuais, desses que estão aqui hoje, de você que está nos vendo, nos ouvindo agora, né? Alta conectividade com tecnologias, né? Envolvidos em várias redes de conexão, chamada aí de redes sociais, né? Por incrível que pareça, é uma geração de muita ansiedade e com muita facilidade para o desapego. E aí que entra o esquema da amizade. Porque por mais que a gente tenha hoje, por você adolescente e jovem hoje, ter toda uma facilidade de construir coisas, de absorver coisas, de consumir coisas, por incrível que pareça, em vez disso acalmar, isso tem estressado. Em vez de isso trazer e fazer que o adolescente se torne uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais cheia de informação e que isso seja uma coisa boa, parece que está gerando muita ansiedade. Eu quero mais, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu preciso receber a mensagem, eu preciso que alguém curta a minha foto, eu preciso que alguém mande um áudio para mim, eu preciso que alguém comente a minha postagem. Isso vai gerando ansiedade. Por outro lado, também existe a questão do desapego. Aquilo que eu tenho hoje, necessariamente que eu gosto, pode ser que amanhã eu não goste mais. O smartphone que eu tenho hoje, amanhã não serve mais. O amigo que eu tenho hoje, amanhã eu não quero mais. A namorada que eu quero hoje, amanhã eu não quero mais. Né? Isso que eu gosto hoje, amanhã eu não gosto mais. Então, essa facilidade de se desapegar foi muito forte, né? Muito forte. Então, com esse panorama, você consegue entender um pouquinho, né, que são adolescentes do mesmo jeito que viveram épocas diferentes. Na época do X tinha tecnologia, na época do Y também tinha, e hoje também tem. E o que tem em comum em tudo isso é porque são adolescentes. Eram adolescentes, são adolescentes,
que tem suas carências, necessidades, seus medos, seus sonhos, seus desejos, né? E que na cada época foi tendo uma certa comunicação, né, com essa área, com essa idade, entende? Então, hoje, essa geração Z é a geração que nasceu dentro disso tudo aí, né? É legal falar sobre isso aí, porque me vem na cabeça hoje, falando de mim, por exemplo. Se alguém se identificar, por favor, coloca uma reaçãozinha aí só para mim não me sentir sozinho, mas hoje, quando o Wi-Fi tá lento, a gente já fica enjoado, a gente já fica com raiva, e é porque é uma coisa totalmente diferente como era antes, né? Então, assim, hoje, se o Wi-Fi estiver ruim, meu irmão, vou ligar já para a internet. Rapaz, aqui tá ruim aqui, ajeita isso aí. Então, assim, eu fico imaginando eu vivendo naquele tempo de, tipo assim, eu ter que esperar esse barulhozinho aí. Não dá para mim não, né? E aí, sobre isso que eu estou falando, uma coisa que eu percebo muito, que é a questão de que hoje nós estamos aprendendo e sendo treinados a ser pessoas imediatistas, né? A querer tudo no nosso tempo. Então, por exemplo, hoje a gente já não precisa mais esperar o carteiro para entregar uma carta. Hoje a gente já não precisa mais esperar ter um tempo para ir buscar um presente, para ir buscar uma mercadoria, para ir buscar uma compra. Hoje a gente é tudo mais rápido, é tudo mais voado, né? Então, assim, a gente está sendo pessoas imediatistas, né? Então, é correto afirmar que as coisas mudaram nessa questão de imediatismo. Hoje a gente se tornou pessoas mais imediatas, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo na nossa hora, e muitas vezes isso causa até muitos conflitos, né? Até mesmo com os nossos pais, às vezes, a gente aprendeu a ser pessoas imediatistas na internet, e aí a gente quer trazer isso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida normal, e aí a gente acaba querendo tudo no nosso tempo. E isso acontece, isso é... querendo ou não, isso acaba gerando aí um grupo, né? Uma facilidade em ter pessoas irritadas, né? Porque, como você falou, eu estou acostumado a ter tudo rápido. Uma hora esse rápido não acontece. Aí como é que eu vou fazer para lidar com isso? Eu reclamo, eu xingo, eu brigo, eu bato, eu quebro, eu arrumo confusão em casa. Por quê? Porque é tudo na hora que eu quero. E quando a hora que eu quero não dá certo, então como é que eu resolvo? Né? Só que eu preciso lembrar que a própria internet que chega na minha casa, ela está vindo através de uma empresa que são administradas por pessoas, são pessoas que ligam os cabos, são pessoas que ligam os equipamentos, são pessoas que fazem manutenção, né? Então, por trás desse equipamento todo existe gente, pessoas, né? Então, essas pessoas, elas falham, elas erram, o sistema ele não caminha sem uma manutenção, enfim, tudo isso que acontece, que eu tenho, que eu estou vendo hoje aqui, ela acontece porque existem pessoas por trás. Então, quando eu lido com essas questões de que não dá certo na hora que eu quero e eu não sei lidar com isso, né, isso mostra muitas vezes essa questão da ansiedade que eu falei. Então, fica todo mundo ansioso, fica todo mundo querendo tudo na mesma hora, fica todo mundo sem ter muita noção do tempo, sem muita noção de que há necessidade de ter um tempo para cada coisa, e acaba entrando nessa questão das próprias amizades. Porque, vê só, como é que você hoje combina para conversar com alguém, né? Como é que era na minha época, certo? Há 25 anos atrás, eu era adolescente, por incrível que pareça. Há 25 anos atrás, eu era adolescente. E como é que eu fazia para conversar com um amigo meu? Olha só como é que eu fazia. Eu tomava banho, isso é importante, certo? Porque tem nego aí que passa o dia todo batendo papo na internet com aquelas fotos lá que você acha que tira aquelas fotos não sei quando, mas tá com remela no olho, não escova dente, fedorento, não toma banho, cheio e tá batendo papo com todo mundo na internet conversando. Massa, legal. Na minha época, eu não podia fazer isso, não. Na minha época, eu tinha que tomar banho, trocar de roupa, pentear o cabelo, colocar um perfume, sair da minha casa, ir na casa do meu amigo, bater na porta, ou tocar na campainha, ou chamar o nome dele, só depois é que a gente começava uma conversa. Era assim que eu começava a conversar com meus amigos, certo? Hoje, como é que a gente faz? A gente entra pela internet, a gente entra no celular e a gente bate papo. Chama alguém e bora conversar. Meu irmão, quanto de banho não teria evitado, quanto de shampoo e creme não teria economizado se eu tivesse um celular na época com WhatsApp para bater papo com alguém, entendeu? Então, assim, hoje a facilidade é muito maior. Hoje eu posso conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Antes eu não podia fazer isso. Tinha que ter 1, 2 ou 3 para ter um papo legal, porque senão virava bagunça. Hoje não. Hoje a gente consegue conversar com várias pessoas, a gente consegue falar com muitas pessoas, né?
Então, para mim, a facilidade que a internet traz para o adolescente e o jovem criar relacionamentos, ela é muito poderosa. Porque hoje você não, teoricamente, não precisaria ficar só. Teoricamente, você não precisaria sentir tanta dificuldade de pegar um ônibus e ir para algum lugar, ou pedir ao seu pai para lhe levar em algum lugar, ou ter que sair na rua e ter medo de ser assaltado, sofrer algum acidente, porque você pode conversar com alguém dessa forma que a gente está conversando aqui, né? Só que naquela época minha, tinha riscos, né? Porque eu estava no meio da rua. Só que hoje a galera não está no meio da rua, mas a galera está com o mundo na mão. Aí existem outros riscos, né? Que o adolescente que nasceu na internet, ele está aprendendo a lidar com isso. E os pais que não nasceram com a internet estão meio que assustados, querem entender como é que lida com esse negócio, né? Porque quando eu saía para a rua para conversar com meu amigo, eu passava umas 3, 4 horas conversando, minha mãe sabia onde eu estava. Hoje em dia, a garotada passa 4, 5, 6, 10 horas batendo papo num aparelho celular, né? E para quem viveu antigamente, cara, é uma luta ver isso, né? Mas para a garotada de hoje, isso é muito bom. Sabendo aproveitar, sabendo curtir, sabendo viver, isso é muito bacana. Mas os dois lados, os dois comportamentos, têm coisas positivas e tem coisas negativas. Tem coisas que são muito boas e tem coisas muito perigosas, né? Sim, sim. Não deixa de ser perigoso, né? Apenas muda os perigos, né? Apenas muda os perigos. Nesse período de quarentena, que todo mundo está na sua casa, a gente está tendo que sentir na pele o que é essa questão de amizade virtual, né? Porque hoje a gente só. Hoje nem tanto que as coisas já estão começando a voltar, mas assim, há um tempo atrás que não poderia sair de casa nem de jeito nenhum, tô falando de quarentena, né? Para você manter uma amizade, para você manter um papo, só rolava se fosse de uma forma virtual. E aí essa ferramenta virtual ajudou muito nesse quesito, né? Então, assim, para mim, me ajudou muito. A quarentena, para mim, até me fez parar nas minhas atividades e olhar para aquelas amizades que faziam muito tempo que eu não conversava. Fez eu olhar para aquelas pessoas que, meu irmão, eu nem lembrava assim de chamar para conversar. Então, assim, por causa dessa pausa que a quarentena colocou na minha vida, eu olhei para amizades antigas e disse assim: ah, mas vou conversar com essa pessoa, vou conversar com aquela. Que eu não conversava por causa da rotina acelerada, por causa. Enfim. Então, assim, para mim foi legal por causa disso. Eu pude falar com pessoas que fazia tempo que eu não falava. Porém, mesmo eu estando em contato assim por longo tempo através de um celular, eu tenho aquele desejo ardente de poder estar, de poder fazer parte, de poder pegar na pessoa, entendeu? Eu sou aquele tipo de pessoa que não digo assim, ei, eu sou aquele tipo de pessoa que digo ei e fico cutucando ela, sabe? Então, assim, para mim, é muito dolorido não poder estar com ela, pegar nela, abraçar ela, enfim, né? Então, assim, qual é a importância do olho no olho? Qual é a importância do estar? Existe uma importância de ter uma amizade olho no olho, ou amizade virtual e a amizade presencial é a mesma coisa, se é só tomar os seus devidos cuidados? Não, eu acho que nunca vai ser a mesma coisa. Eu acho que são experiências bem diferentes, né? Você vivendo uma experiência de amizade virtual e digital, você vai ter uma experiência, que é a experiência de você poder conversar com mais facilidade, você falar coisas que você não teria coragem de falar olho no olho, de você poder terminar uma amizade ou começar uma amizade sem muita dificuldade, né? Então, assim, acaba no final das contas, se não partir para uma coisa mais, vamos dizer assim, mais intencional, acaba sendo uma amizade muito superficial, porque ela tem mais facilidade de terminar, porque eu não preciso me explicar muito. Eu simplesmente bloqueio a pessoa, simplesmente excluo ela e acabou, e é como se tivesse terminado a amizade. Se você precisasse fazer isso olhando no olho da pessoa, você teria que ter mais argumento, você teria que ter mais coragem, você teria que saber o que você ia falar. É diferente você simplesmente ligar o telefone na cara da pessoa quando está com raiva dela. Se você chega na frente para conversar, você tem que saber o que falar. Isso, de certa forma, nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer, né? Então, veja só, quando eu estou conversando com alguém, eu não conheço essa pessoa, estou conversando pela primeira vez, e eu converso com essa pessoa um pouco longe de mim, é uma coisa. Se eu toco nessa pessoa, o simples toque que eu faço já gera um sinal,
já mexe com a pessoa, já mexe com o seu psicológico. Quando eu chego para alguém e falo assim, ô, meu irmão, tudo bom? Cara, dá um toque no ombro dele, aperta a mão, né? Hoje a gente está podendo fazer isso, mas vamos supor que nada disso estivesse acontecendo. O simples fato de você tocar em alguém, alguém tocar em você, você já sente alguma coisa, né? Já mexe contigo, já mexe com o teu corpo, já mexe com sentimentos, coisas que, infelizmente, pelo virtual a gente não consegue, né? Então, no virtual, eu tenho a facilidade de poder me comunicar com mais gente, né? De poder movimentar mais pessoas, né? De poder falar para mais pessoas, de poder ouvir mais pessoas, mas não necessariamente no nível de profundidade, né, que eu teria se eu caminhasse perto, né? Se eu pudesse olhar no olho e conversar sobre algumas coisas. Eu fiz até uma pesquisa, tem um site muito legal, de um site inglês, né, que ele fez uma pesquisa com adolescentes, né? Tipo assim, como é que os adolescentes estão se relacionando com a amizade digital? Como é que eles estão se sentindo? O que é que tem acontecido? E a pesquisa é muito bacana, porque ele vai dizer o seguinte, olha, 68% dos adolescentes disseram que conversar com os amigos pela internet é muito bom, anima. Você está triste, está para baixo, conversar com a galera deixa você mais animado. 68% é muita gente, entendeu? É como se eu tivesse aí, sei lá, 2.000 adolescentes, eu fiz uma pesquisa, essa galera toda, 68% gosta de conversar. Outros disseram que quando estão tristes ou chateados, conversar com alguém sempre recebe ajuda. Quando eu estou triste e eu converso com alguém num grupo do WhatsApp, sempre tem alguém que me dá uma ajuda, mandou uma mensagem legal, me dá uma força. Muita gente falou sobre isso, né? Mas também alguns disseram que ficam muito ansiosos e muito preocupados com as coisas que conversam pela internet, né? E outros disseram que são muito maltratados, né, com frequência por conta de relacionamentos dentro do próprio campo aí de plataformas de rede social, né? Então, por que essas coisas acontecem, né? Então, coisas boas como coisas ruins. Primeiro, porque é natural ter coisa boa ou ruim, mas segundo, porque pela internet é mais fácil eu ser grosso, pela internet é mais fácil eu abandonar, pela internet é mais fácil eu me expressar. Tanto é que eu já conversei com algumas pessoas pela internet e meu irmão, assim, cara extremamente desenrolado, falava bem pra caramba e tal. Quando eu fui conversar com ele pessoalmente, eu não acreditei que era a mesma pessoa. Entendeu? Então a galera, assim, acaba não conseguindo se expressar, a dificuldade de olhar no olho, de conversar com alguém, né, de poder sentar do lado, de poder se expressar até através do corpo mesmo. Então, assim, essa questão, ela precisa ser, a meu ver, né, essa tendo que ponderar, né? Acho que nem tudo que é muito, que é demais, é ruim. Seja a internet, seja essa questão de estar junto com alguém. Se está demais, se está além do normal, prejudica, faz mal, entendeu? Tem uma pergunta que lançaram aqui, Lucas, Sim. que é a seguinte: como lidar com o distanciamento emocional causado pelas relações virtuais? Daquele tipo de pessoa que gosta de ter um relacionamento, uma relação com outras pessoas, seja lá com uma amiga, seja lá com uma pessoa do sexo oposto, e sempre tem aquela questão de ter a saudade, né? De não estar perto. Ei, irmão, e tu falando assim, eu tava até pensando agora, pra galera aí que tá na idade do namoro, tá querendo namorar e tal, pensando Para em esse casar. pessoal aí que tá ouvindo, eu não tô nesse tempo ainda não, Né? Tá mas certo, vou tá ouvir bom. aí. Como é que é, meu irmão? Como é que seria, entendeu? Então, assim, tem coisas que o digital, ele não consegue fazer. Eu tô aqui tocando na tela, Isaac, tô pegando a tua testa aqui, tô tocando teu nariz, tu não tá sentindo nada, entendeu? Então, assim, como é que a gente toca? Como é que a gente sente o outro, né? Como é que a gente sente o cheiro, fedendo ou não? Como é que a gente, então, assim, não tem, há limitações, entendeu? Então, respondendo essa pergunta, e até da Clary, que colocou aqui, ó, dizendo assim, se eu, por exemplo, conheço uma pessoa em um grupo, e aí ela vem falar comigo fora do grupo e a gente vira praticamente melhores amigas, é ruim? De jeito nenhum é ruim, né? Só que vai ser ainda melhor se você um dia marcar para conversar com ela, né? E poder sentar junto para tomar um sorvete, e poder bater um papo, e poder as duas ali se abraçar, e poder as duas poder olhar olho no olho. Isso vai aprofundar ainda mais vocês, porque o toque faz isso, né? Tanto é que já antigamente, muito antigamente, um
um filósofo que todo mundo aí já ouviu falar, que é o Aristóteles, falando sobre amizade, ele vai dizer o seguinte, que a amizade é como uma alma em dois corpos, né? É como se fosse um coração batendo em dois corpos diferentes. Então, assim, é como se fosse uma amizade de verdade, é quando você se identifica tanto com a pessoa que ela passa a ser importante para você como você é para você mesmo, né? Eu olho para um amigo meu e eu consigo criar com ele uma relação tão profunda, quando ele sofre, eu sofro, quando ele está feliz, eu estou feliz, né? E a gente quer estar junto, né? A gente quer estar junto. Então, a amizade digital, eu acho que ela funciona muito para essa geração, ela é importante, tem que acontecer, faz parte, os canais de comunicação, de redes, estão aí para facilitar todo esse processo. Mas, se isso puder partir para um nível de contato, de aproximação, de relacionamento, você vai ver que isso vai se aprofundar cada vez mais, né? Você vai conseguir sair de uma coisa digital, virtual, que às vezes parece fria, né? Para um contato mais tete a tete, mais olho no olho, né? Mais físico. E isso é muito legal, né? E essas questões, elas são aprofundadas quando a gente tá mais perto, quando a gente está mais junto, né? Não que isso não aconteça em um momento digital, mas ele tem suas limitações, diferente de um relacionamento pessoal, de um relacionamento mais perto um do outro. Eu acho que a pergunta da Clara, eu acho, tá clara, é que se eu, por exemplo, conheço uma pessoa em um grupo e ela vem falar comigo fora do grupo e a gente vira melhores amigos, é ruim, eu acho interessante isso. Eu já vivi uma experiência do tipo, né? Já conheci uma pessoa através de um grupo do WhatsApp, a galera foi se juntar, a gente começou a chegar junto, e o mais legal disso é que a maioria das vezes existe motivos que faz essas amizades continuar, né? E o motivo que fez essa amizade minha continuar é o motivo de eu me identificar com essa pessoa. Eu me identificava com ela, a gente conversava sobre uma coisa que essa pessoa gostava e eu gostava, e isso uniu a gente de certa forma, né? Então, existem vários assuntos que podem nos unir de certa forma. A igreja pode nos unir de certa forma, a Bíblia pode nos unir, como também, saindo desse contexto, indo para uma questão diferente, a paixão por carro, paixão por jogo, por futebol, todas essas coisas é uma forma de unir também presencialmente, né? Seja lá através de um racha, de um encontro, de um cinema, sei lá. Mas isso é muito legal. Então, se você conhece uma pessoa através de uma rede social e existe algo que faz vocês conversarem, se esse algo for uma identificação, eu acho que é um começo muito massa para uma amizade sadia, né? Tem uma pergunta, Lucas. Existe muito essa questão de conversar sobre amizade virtual. Não existe amizade virtual que não seja superficial. Isso é verdade? Toda amizade virtual é superficial? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque a gente não consegue se ver o tempo inteiro, a gente não consegue fazer tudo junto o tempo inteiro, a gente não consegue viver 24 horas junto o tempo inteiro. Até na minha época, dessas gerações passadas, as pessoas tinham tempo para estar juntas, né? Então elas não conseguiam estar próximas o tempo todo, como hoje até as pessoas conseguem. Então hoje as pessoas têm mais facilidade até de terem amizades mais profundas do que, quem sabe, antigamente, né? Porque antigamente a gente não tinha tanta facilidade para se encontrar, para se falar. Mas quando se encontrava, meu amigo, era um negócio assim extraordinário, era uma alegria assim que explodia, porque a gente não se via o tempo inteiro. Hoje a gente tem facilidade de se encontrar o tempo inteiro, de fazer lives, de conversar olhando olho no olho por uma chamada de vídeo, de conversar por áudio, de mandar texto. Então a gente tem muitos recursos para isso. E se a gente souber aproveitar esses recursos, a gente consegue sim ter amizades profundas, né? Só que do mesmo jeito em que eu preciso ter cuidado, né, com essa questão de estar perto de alguém, eu também preciso ter cuidado nessa questão de estar com pessoas no nível virtual. Por quê? Porque se eu não tenho um certo, vamos dizer, uma certa preocupação em relação a saber com quem que eu estou conversando, pode ser que eu esteja conversando com alguém que não seja necessariamente uma pessoa que está dizendo quem ela é, né? Pode ser que não seja essa pessoa de verdade. Né? Então, quando eu converso olho no olho, eu sei com o que eu estou falando. Quando eu converso por uma rede social, quando eu converso por WhatsApp, eu não tenho como ver essa pessoa olhando para ela, né? Eu tenho um perigo. Então, eu preciso me cercar de cuidados, né? Como a Clara falou, né? O ideal
num relacionamento assim de amizade, que depois isso progrida por uma chamada de vídeo, para que eu possa ver com quem eu estou falando, né? Para que eu possa ter essa questão do olhar, de estar perto, né? E não ficar uma coisa apenas cada um ali dentro do seu mundo, vivendo escondido por trás de duas telas, sem se ver de fato, né? Então essas questões elas precisam ter aí um certo cuidado, né? Para que não chegue a ser algo que venha a prejudicar ninguém, né? Ou, de certa forma, machucar aí alguém por questão de ter uma amizade achando que é e, na verdade, não é, entendeu? Continuar agora. Existe muito essa questão, principalmente dentro do contexto cristão, essa ideia de ter amigos que me aproxime de Jesus. Uhum. De que certo ponto eu posso ter amizades virtuais que me aproximem de Jesus? E como eu posso ser uma pessoa que aproxime meu amigo de Jesus através desse meio virtual? Será que através de ligações, conversando coisas importantes, através de envios de link? Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Como é que eu posso ser essa ferramenta na mão de Deus através das plataformas digitais e virtuais? Pois amizade na Bíblia é algo muito sério, né? A Bíblia fala muito sobre amizade, sobre relacionamento, e sempre mostra que isso é uma coisa relacionada à lealdade, à ajuda, a apoio, a dar força, a dar equilíbrio, a ajudar a melhorar. Tem um versículo que fala que amigo é como um ferro que afia o outro, né? É como se fosse um que está ajudando o outro a ser melhor, né? A ser alguém que ele não consegue ser sem o apoio do outro, né? Então, Jesus teve 12 discípulos com ele. Desses 12, tinham uns que ainda eram mais íntimos a ele, né? Então, se Jesus, né, que era Deus entre nós, que era o Todo-Poderoso, né, teve e buscou ter amigos, né, nós também devemos fazer isso. Né? Então, essa questão de ter um amigo de verdade, uma amiga de verdade, alguém para conversar, é algo muito importante que ajuda a que a gente possa crescer e nos ajuda a entender que nem tudo é como a gente pensa que é. Porque quando eu acho, minha casa não é legal, meu pai não sei o quê, minha mãe é isso, aquilo, outro, e quando eu tenho uma amiga, um amigo que me ajuda a enxergar o que eu não consigo enxergar, isso é muito bom. Né? Então, um amigo nem sempre é aquela pessoa que vai dizer o que eu quero. Normalmente, um amigo, se você quiser saber quem é amigo seu de verdade, é quando você está errado, ele ou ela fala que você está errado de verdade. Não vai te abandonar, mas também não vai colocar a mão na tua cabeça quando tu errar. Vai te dizer, olha, tu errou, tu vacilou, não era para tu ter feito isso, mas vamos lá que eu vou te ajudar a sair desse buraco aí. Isso é amigo. E não aquele que vai dizer, não, meu irmão, tá certo mesmo, bata para quebrar, faz isso mesmo, porque não, isso não é amigo. Né? Então, um amigo que é o meu melhor, e o meu melhor é quando eu estou bem, né, comigo mesmo. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre lealdade, Provérbios 17 fala sobre isso, que o amigo, na dificuldade, a amizade se torna uma irmandade, né? Um amigo se torna irmão. Então, assim, na época, eu imagino como seria na época de Jesus se tivesse hoje essa internet, essa conectividade toda. Como é que esse evangelho seria propagado, né? Antes, para você falar do evangelho, tem que pegar um cavalo e ir andando numa carroça, numa carruagem, até não sei aonde, para poder conversar com alguém, ou caminhar quilômetros e quilômetros. Hoje, a gente pode conversar com as pessoas através de um clique, através de uma mensagem, né? Então, nós podemos falar da nossa fé e falar do amor que nós temos com Jesus, né? De uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais fácil. E além da própria conexão, das próprias redes sociais, nós temos como encontrar respostas e recursos para mandar para uma pessoa. É um canal legal de algum tipo de igreja ou grupo que tem uma mensagem bacana sobre Jesus. É você poder convidar um adolescente, um jovem amigo seu para participar de uma programação como essa. É quando você pode, através das suas postagens, das suas fotos, dos seus comentários, falar desse Deus que você ama. Né? Então, assim, a internet não é só para mostrar a minha vida, o que eu como, o que eu visto, quando eu viajo, né? As coisas legais que eu quero mostrar. Mas eu posso aproveitar esse canal também para falar do Deus que eu amo. Né? E como é que eu falo desse Deus que eu amo? Eu falo através de palavras, eu falo através de atitudes, eu falo através de testemunhos, eu falo através de link, indicação de uma música, eu falo através de um texto bíblico, eu falo através de um movimento que eu posso criar para chamar todo mundo para uma sala e poder conversar sobre a minha vida e explicar um pouco da minha fé. Enfim, eu tenho recursos infinitos hoje
para falar de Jesus e para falar da fé que eu tenho em Deus, né? Mas o que eu preciso é encontrar coragem para isso, né? E ter, de certa forma, esse amor por Deus como algo importante para mim. Porque se não for, eu não vou falar. Eu só falo do que eu gosto. Né? Sim, Seja adolescente, jovem, adulto, idoso, a gente só fala do que a gente gosta, a gente só fala do que é importante para a gente só gasta tempo com aquilo que a gente sabe que é importante. Então, se nas minhas conversas todas, nas minhas postagens todas, nos meus não sei quantos mil amigos, né, que eu tenho na internet, eu olho para essas postagens todas e nada ali está falando ou apontando para o que eu sinto por Deus, então eu preciso questionar se realmente eu sinto alguma coisa. Mas, entendeu? Porque se nessas postagens eu mostro o meu cabelo em 200 fotos, em mais 200 outras eu mostro o meu músculo, eu mostro a minha viagem, eu mostro, sei lá, minha roupa, mas em momento algum eu consigo expressar minha fé, né? Então isso já me traz alguns sinais, entendeu? De que relação com Deus de verdade eu tenho. Porque eu deveria ter vontade de falar sobre um Deus que é tão importante para mim, né? Ou sobre uma programação que é importante para mim, como essa do Papoca, por exemplo. Se é importante, se é legal, se eu gosto, né? Então, por que eu não falo, né? Deveria falar. E se eu falo, massa, é isso mesmo. É dessa forma que eu consigo falar, né? De Jesus e testemunhar um pouco da minha fé. legal. Sobre isso também, essa questão de você saber usar o que você sabe fazer, saber usar os seus dons para, de certa forma, abençoar outras pessoas, né? Por exemplo, no meu Instagram, eu tenho muita gente, eu tenho muitos amigos que me seguem e que não tem um contexto igreja, um contexto eclesiástico, que não tem vida com um contexto eclesiástico, né? Então, assim, por exemplo, eu creio que eu acredito que uma porcentagem maior de pessoas que me seguem no Instagram são pessoas que não são cristãs. Então, de certa forma, eu abençoo essas pessoas através de textos, através de postagens de esperança, através de postagens de amor, porque é muito mais do que ficar só com aquela mesma coisa sempre, né? Como é que eu posso dizer, né? Acho que hoje a gente tem muito essa questão de religiosa, de botar uma religião demais nas coisas, né? Então, assim, é saber usar os dons para, de certa forma, abençoar pessoas. Eu acho isso muito importante também. A Maria Eduarda fez uma pergunta e a Sara também fez uma pergunta que são um pouco parecidas e que dá para a gente fazer um bate-volta legal aqui. Quais são os perigos das amizades virtuais? Quais são os maiores perigos, assim, para tu? O que tu acha? Cara, eu acho que um grande perigo da amizade virtual é você realmente não saber com quem você está se relacionando de verdade, né? É isso ser um perigo, né? Porque tem pessoas que se escondem por trás de perfis, tem pessoas que dizem que são e não são, né? Tem pessoas que copiam palavras como se fosse elas falando. Enfim, o virtual, ele traz essa questão de você ter muito cuidado se essa pessoa com quem você está se relacionando é de verdade quem ela diz que é, né? Ou se aquilo que ela está falando é de verdade aquilo que ela acredita ou aquilo que ela realmente falaria, né? Então, quando a gente está conversando com a pessoa olho no olho, essa pessoa ela vai ter que ter vai ter que fazer um grande esforço para poder me enganar, porque o olhar entrega, o gaguejar entrega, o tremer do corpo entrega, o suor entrega. Mas quando eu estou falando virtualmente com alguém, né, e eu não estou vendo essa pessoa, é apenas por um texto, então eu tenho que entender que esse perigo é real, né? Tem muitos adolescentes, meninos e meninas que já passaram por situações difíceis com isso. Então tem que ter muito cuidado com isso, é um perigo muito grande, né? Então toda vez que você se relacionar com alguém virtualmente e for apenas e começou pelo virtual, o ideal mesmo é você chamar um adulto, mostrar para esse adulto, essa pessoa que chegou para conversar com você, compartilhar essa amizade com alguém que você conhece, dizer assim, olha, o fulano tal me chamou, é uma menina tal, o que é que tu acha, né? Chamar alguém para perto para você mostrar essa amizade, né? E tentar fazer com que essa pessoa se torne real. Como é que ela se torna real? Ela fazendo uma videochamada,
junto com você. É um dia quando poder sair, você marcar junto com suas amigas e chamar ela para participar ou chamar ele para participar, para que eles possam participar de uma turma junto com você e não ser apenas uma pessoa ao teu lado, somente ela o tempo inteiro, né? E como saber se a amizade parar com a amizade ou não, né? Qual é o momento certo de parar com a amizade? É quando essa amizade começa a te fazer mal, né? Quando essa amizade começa a ser possessiva, quando essa amizade começa a ser concordar com tudo que você fala, né? Um amigo não vai concordar nunca com tudo que você fala. Uma amiga não vai concordar nunca com tudo que você fala, porque nem tudo que você fala está certo, nem tudo que você fala está bom, nem tudo que você fala é correto fazer. Um amigo de verdade, ele vai te escutar, ele vai te entender, mas ele vai te ajudar. Ele vai querer o bem para você como ele quer o bem para ele, né? Então é assim que a gente consegue ter mais ou menos o padrão, né, do que é ter um amigo de verdade ou não, e a questão do perigo de ficar apenas, né, na questão do virtual, quando começou só no virtual. Se começou antes, a dificuldade é menor. Mas se o virtual começou pelo virtual, a gente precisa entrar um pouco mais nisso aí, né? Isso precisa ser um pouco mais real dentro das ferramentas que se tem, né? Sim, essa questão de amizade virtual e seus perigos, eu lembro no tempo que o Facebook estava mais em alta, acredito que uns 5 anos atrás, eu não tenho ideia disso, mas eu lembro que eu tinha Facebook e tinha muito essa questão de fake, de perfil fake, de o pessoal fazer fake, né? E Muito. por vários motivos que, para mim, foi sempre um negócio meio sem sentido, sem lógica, mas muita gente fazia, né? Perfil fake. Hoje, particularmente, eu vejo muito pouco no Instagram e nas ferramentas que a gente usa hoje, né? Mas ainda acontece, sim. Por às vezes eu tenho muito tempo livre, às vezes eu fico vendo algumas coisas no YouTube e eu gosto de assistir coisas de jornais. Gosto de assistir jornais passados, tipo Fantástico, enfim, um monte de jornal. E aí, de vez em quando, eu vejo alguma coisa do tipo. Eu vejo adolescentes, jovens que conheceram pessoas através do mundo virtual e tiveram uma decepção também. E aí, entra uma coisa muito interessante aqui nessa reportagem que eu vi, que pode ser uma pergunta agora. Existe muito essa questão dos cuidados que a gente tem que ter através dessa amizade virtual, cuidados do tipo assim, saber quem a pessoa desse tipo, mas um cuidado que a gente também tem que ter, esse cuidado de não se envolver ao ponto de, se essa pessoa sair da minha vida, pronto, eu já deixei de viver. É como se eu criasse uma dependência emocional em cima dessas pessoas, né? É importante, até onde a gente tem que tomar cuidado, Lucas, com essa questão de dependência emocional com pessoas, com amizades virtuais ou não virtuais. Porque a gente vê que acontece muito de pessoas que se apegam ao ponto de, se essa pessoa sair por algum motivo, pronto, a vida da pessoa caísse, acabasse, né? Então, até que ponto a gente tem que tomar esse cuidado? Pois é, isso faz parte da idade, né? O adolescente, o jovem, assim, que ainda está construindo seus níveis de relacionamento, geralmente tende a acreditar que aquele amigo ou aquele amigo vai ser para sempre. Às vezes acontece de ser, mas na maioria das vezes acontece de não, porque a vida é dinâmica, a gente conhece pessoas o tempo inteiro. Então, aquele amigo, aquela amiga que hoje para você é tudo, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos já não seja tanto assim, porque outras pessoas vão aparecer, outras meninas vão surgir, outros meninos vão surgir, você vai se relacionar com outro estilo de vida de outras pessoas, isso é comum, é natural, né? O que a gente precisa, na medida do possível, seria fazer com que os nossos melhores amigos fossem o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, né? Esses deveriam ser as pessoas com quem a gente deveria confiar 100% e tivesse com eles um relacionamento saudável, intenso, né? Um relacionamento que nos desse possibilidade de poder ser mais criterioso com as amizades lá fora. Mas muitas vezes não acontece, porque o pai trabalha muito, a mãe trabalha, a luta pela vida é tudo muito difícil e tal. Então, às vezes acontece a gente não ter em casa esse nível de amizade, a gente substitui isso, né, transfere isso para a amizade lá fora, né? Então, essa amizade lá fora, elas precisam, se elas forem nesse nível, elas são perigosas, né? É por isso que eu preciso ter amigas e amigos que sejam ali da minha faixa etária. Porque se eu tenho 14, 15, eu tenho um amigo de 25 anos, né? Eu preciso ter cuidado com isso.
Porque pode ser que eu esteja querendo substituir um pai ou substituir uma mãe, né? O que é a amizade que eu não tenho com meu pai ou com minha mãe, eu quero ter com esse amigo, com essa amiga, ou com esse professor, com essa professora. Isso não é saudável, isso não é bom. Eu preciso ser amigo de quem está ali comigo vivendo o que eu vivo, né? Então isso precisa acontecer para que eu não possa cair em um erro desse aí, entendeu? Sim. Uma outra coisa também que é importante pontuar, que eu estava pensando, eu acredito que honrar pessoas, honrar amizades, parabenizar pessoas, mostrar o nosso carinho por pessoas, não se encaixa só em datas especiais, né? Se encaixa muitas vezes em qualquer momento. Então, às vezes, ao invés de treinar redação em assuntos que vai ser jogado fora, eu gosto de treinar redação escrevendo cartas para pessoas. E a maioria das vezes eu prefiro escrever à mão. Então, assim, eu gosto de estar mandando cartas, mandando um texto para as pessoas, para honrar a vida dessas pessoas, para honrar a amizade dessas pessoas, falar coisas a que a gente acha sobre certas pessoas, isso sem ser em datas especiais, né? E aí vai para todo mundo que está assistindo, uma dica também, isso é muito importante, honrar os seus amigos, honrar aquela pessoa que sempre está com você, aquela amizade que você ama pra caramba, mas você nunca chegou e disse assim, cara, eu gosto demais de ti, ó, eu gosto demais de estar com você, ó. Honrar aquela tua amiga que sempre que pode ela tá tentando te ajudar, ela tá tentando te amar. Então, é muito importante a gente também honrar pessoas, abençoar pessoas, sem ser só em data especial, né? Isso. Então, acho que fica um desafio para vocês aí também de poderem mandar texto aí para a galera que está com tempo livre. Escreve um texto para aquela tua amiga, escreve um texto para aquele teu amigo, honre a vida dessa pessoa através de um texto, através de um áudio, através de uma ligação. Isso é muito importante também. A Clarissa fez uma pergunta aqui, Lucas, e aí para caminhar para o encerramento, a Clarissa perguntou o seguinte: se, por exemplo, eu apresento uma amiga virtual minha para uma amiga presencial e elas viram muito amigas também, minha amizade com essa amiga pode mudar com a minha amiga real nesse caso? Entendeu aí, Lucas? Eu acho que eu entendi, né? Eu acho que eu entendi o sentimento dela, né? Porque esse sentimento, Clarice, é um sentimento que a gente tem sendo virtual ou não, né? Eu tenho uma amiga que é muito amiga, eu gosto muito dela e tudo mais, mas vai chegar uma outra agora, né? Que eu também gosto, que eu conheci, né? E aí, eu vou perder essa minha amiga, né? Ela vai deixar de ser minha amiga porque outra amiga surgiu, ela vai ficar com ciúme de mim, não sei se seria esse o sentimento, né? Eu vou criar uma confusão entre as duas, enfim, né? Eu acho que isso é um sentimento comum, é normal, né? Mas dificilmente acontece, né? Porque quando eu tenho, como vou sempre bater nessa tecla, quando eu tenho um amigo de verdade, olha, vou dizer uma coisa para você, amiga e amigos mesmo, no sentido real, no sentido profundo, no sentido de poder ser pessoas que realmente que me amam de fato, a gente conta nos dedos de uma mão, certo? Amizade não é aquele grupo que está me seguindo. Ali são pessoas que me seguem por qualquer outro motivo, né? Mas amizade são pessoas que eu posso contar. Um dia, só para encerrar aqui, um dia eu estava na minha cidade natal, em Recife, eu estava dirigindo e o carro quebrou embaixo de um viaduto. Era 5 horas da manhã, eu estava indo trabalhar. Um viaduto perigoso, escuro, o tempo ainda estava clareando e o carro quebrou embaixo desse viaduto. Eu já fazia parte de uma igreja já. Eu já tinha muitos amigos, entre aspas, nessa igreja. Mas quando esse carro quebrou de 5 horas da manhã, eu pensei em quem eu poderia ligar. Meu irmão, não veio quase ninguém na minha cabeça. Entende? Assim, eu olhei e falei assim, para quem eu vou ligar essa hora da manhã para pedir uma ajuda aqui, embaixo de um viaduto desse? Eu não tive coragem de ligar para quase ninguém. Aí eu comecei a questionar, poxa, se são meus amigos, por que é que na hora da dificuldade eu não tenho coragem de ligar para eles e pedir ajuda? Né? Porque eu deveria ter ligado para várias pessoas, mas eu não me senti bem para ligar para quase ninguém. Sabe para quem eu liguei? Meu pai. Foi a única pessoa que eu consegui ligar, porque os outros eu não consegui ligar. Então, das duas, uma, ou realmente essa amizade era muito frágil, ou eu tinha dificuldade em me expressar com eles.
das duas formas provam para mim que as amizades ali não eram tão profundas assim. Era para rir, era para brincar, era para curtir, era para sair. Mas na hora do problema, da dificuldade, eu não conseguia contar com eles, né? Então essa é uma reflexão que eu fiz e por isso que eu valorizo muito minhas amizades, né? E para um cara ser meu amigo, ele sabe que eu vou precisar contar com ele, por bom ou por ruim. Se ele é meu amigo, ele é um cara que eu vou contar. Legal.